sobre vocativo. Afinal de contas, o que é vocativo, né? Qual que é a função desse negócio nas frases? A gente usa isso realmente? Tem alguma utilidade de fato? Para que a gente usa? Quando a gente usa? Como isso acontece? Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar da palavra em si mesmo, né? A palavra vocativo, ela vem do latim, de um termo em latim, o vocativus, que significa chamar ou exclamar, né? Então, olha aí, nós estamos exclamando, oh meu Deus, né? Também é derivado de vocare, também uma palavra do latim, que significa chamar, da mesma forma como vocativos. Então, quando eu uso um vocativo, eu estou usando para quê então? Para exclamar, para chamar alguém, né? Um animalzinho, enfim, né? Também derivado de vox, que significa voz. Então, a gente entende que vocativo é tudo que está relacionado ao uso da voz com o objetivo de chamar, de expressar, de exclamar, ok? Bom, e nas frases, como que acontece? Porque o objetivo aqui do nosso canal, como a gente já conversou algumas vezes, né, não é trazer especificidades conceituais ou estritamente normativas, né? O nosso objetivo aqui é mostrar na prática como que as coisas acontecem. Então, o vocativo na frase, como é que eu vou usar isso na hora de escrever ou no meu dia a dia? Como que isso vai aparecer em questões? Enfim, como que eu vou entender isso? Na frase, a gente, né, o vocativo são as palavras que a gente vai usar para invocar, para chamar a atenção das pessoas, né, ou de algo, tá certo? Ou para a gente exclamar. Então, todas as vezes que a gente precisar, na frase, no texto que a gente está escrevendo, que a gente precisar invocar, que a gente precisar chamar a atenção, né, de alguém, de alguma coisa, ou que a gente precisar exclamar, a gente vai usar o vocativo, tá? O vocativo ele não tem a função sintática com outra palavra da frase, quer dizer, ele não estabelece ali uma relação de ligação em que um vai dizer que ele é o tempo do outro ou que é a característica, enfim, ele não tem essa função, apesar de estar em análise sintática, né? Então, por que ele está lá na análise sintática? Porque ele tem uma função dentro da frase, tá certo? Mas a função dentro da frase é dele com ele mesmo e não dele com outra palavra. Por exemplo, eu tenho lá o objeto direto. O objeto direto ele tem a função sintática diretamente com o verbo, que é uma outra palavra na frase. Entendem? O vocativo, porque o objeto, vamos terminar o raciocínio, né? Porque o objeto direto, ele é o complemento desse verbo. Tem alguns verbos na nossa língua que eles precisam de um complemento para fazerem sentido, como quero. Eu falo assim para você, por exemplo, eu quero. Você fala assim, quer o quê? Né? É diferente de falar assim, eu dormi. Você entendeu o que aconteceu, mas se eu disser eu quero, não vai entender. Ou então, ó, eu estou. Apesar de que estou não é um verbo, transitivo direto, tá? Então, o objeto direto, ele tem uma relação, uma função sintática com o verbo transitivo direto, porque ele vai completar o sentido desse verbo. Já o vocativo, não, ele não tem essa função de complementação, de acessório, de uma outra palavra na frase. Por isso que, no geral, às vezes eles são até separados, tá? Então, como a gente estava falando aqui, ele não estabelece, né, essa relação com outra palavra, essa relação, entre aspas, de dependência, tá certo? Bom, e aí, como é que a gente vai escrever? Por conta, né, dele não ter essa relação de dependência, ele está sempre separado por vírgulas, né? Aí tá aí a Dona Hermínia aí, pra gente ter um exemplo aqui, quando a Dona Hermínia chamava Marcelina, né? Marcelina, vem aqui, menina, vem aqui agora, né? Quando as nossas mães, né, falam isso com a gente, o Marcelina aí é um vocativo. O vocativo pode ser o nome de pessoa? Pode. Ou então a gente tem uma menina que fala assim, ó menino, né? Tem pessoas que falam assim, ô coisinha, né? Ô coisinha, ps, ei, né? O ps, ei, né? O ei, presta atenção. O ps, ei menina, ô coisinha, né? Ô menino, ô, você aqui, será? Então, todas essas expressões, elas são expressões
que tem essa função, né, a palavrinha sim, né, de chamar, de exclamar, para realmente chamar. Por isso tá bem separados, mas pode ser com palavras repetidas também, né? Olha aí a mãe do Cris, né? Hoje aqui eu te das mães aqui, tá, gente? Aqui nessa as mães são as mestras dos vocativos, né? Cada mãe tem o seu aí, vira memes e memes, né? Menino, menino, se eu for aí, né? Se eu achar aí tal coisa, você já viu, né? Mas o menino, menino é uma expressão, reparem que ele não tem uma ligação com o restante da frase. Ele tem uma função assim de alertiva mesmo, de alertivo no seguinte sentido, quando a mãe fala, né? Menino, menino, aí qual que é o objetivo dela? Ela tá exclamando, ela tá chamando, e para quem tá falando tem esse objetivo, para quem tá ouvindo, para quem tá lendo, né? Você fica ali com um alerta ligado, é mais ou menos isso, tá certo? Então, não podemos confundir vocativo com sujeito, tá? O sujeito, a gente nunca separa ele por vírgula. Lembra lá, vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente entender aqui. Lembra que na frase da dona Hermínia aqui, ó, Marcelina, vem aqui agora, menina. Esse Marcelina aqui, se a gente fizer uma análise desatenta dessa frase, por exemplo, a gente pode confundir e dizer que nessa frase aqui, Marcelina é o sujeito da oração. Mas Marcelina não é o sujeito da oração aqui. É um vocativo que a dona Hermínia usou, né, para realmente chamar a atenção da menina, lá, da Marcelina, para ela atender lá o que ela quisesse, tá? E na nossa gramática, né, no conjunto de regras da nossa língua, a gente nunca separa o sujeito com vírgula, tá ok? Então vamos verificar essa frase aqui, ó. Mãe só tem uma. Então, veja bem, nós vamos prestar atenção aqui nessa palavrinha aqui, ó, mãe, tá? Aqui, essa palavra aqui, ela é o sujeito da oração. Por que ela é o sujeito da oração? Para a gente encontrar o sujeito da oração, o que a gente faz? A gente acha o verbo e pergunta para o verbo quem fez tal coisa, né? Quem recebeu tal coisa? O verbo aqui é o tem, não é isso? Então, quem tem? Mãe. Aí fala assim, mas essa pergunta é meio esquisita e tal, mas é isso mesmo, tá? Mãe só tem uma, então aqui a gente tem o sujeito. Já o vocativo, olha só a diferença. Mãe só tem uma. Então aqui, mesmo que a gente não consiga fazer, sabe, pessoal? Mesmo que a gente não consiga fazer aqui a análise, a interpretação, se é de sujeito ou se não é sujeito, aqui uma outra dica que a gente traz para vocês aqui é o seguinte. Porque aqui a frase é basicamente a mesma, né? Só tem, né? O que tem aqui? O tem aqui na frase do menino aqui, que tá com a Coca-Cola na mão aqui, ele não tá relativo à mãe, mas tem gente que vai confundir, fala assim, não tô dando conta de entender isso aqui, então para o mundo, esquece a regra de achar o sujeito e vai pelo sentido da frase. Veja bem, quando o menino fala assim, mãe, só tem uma, aqui ele tá falando que a mãe é que só tem uma. Percebam que pelo contexto, mesmo que não tivesse aqui a imagem nos ajuda aqui, fica muito tranquilo, muito fácil a gente perceber. Né? O menino tá gritando à mãe para falar que só tem uma de alguma coisa. Né? Sei lá, a mãe fala assim com o menino, vai lá e pega para mim 2 batatas, sei lá, inventando uma coisa qualquer aqui. Aí ele fala assim, mãe, só tem uma. Ele não está querendo dizer que a mãe é a única que existe. Ao passo que, né, lá no bordadinho, bonitinho, de coraçãozinho, fala assim, mãe, só tem uma. Ali a gente tem como é que fala? Um destaque ali para dizer da exclusividade da mãe. E uma outra coisa que pode ajudar a gente é que o vocativo sempre precisa estar com vírgula, ok? Então, pessoal, é isso aí. A gente espera que tenha ajudado vocês aí um pouquinho. Então, não se esqueçam, vocativos são aqueles termos, aquelas palavras que a gente usa, né? O ô de casa. Né? Tudo que a gente usa para poder chamar a atenção de alguma forma. E eles estão, não precisa, no geral, está no início da frase, né? No geral, porque se a gente tem esse objetivo de dar esse destaque, de chamar a atenção, por isso que está no início da frase. Mas, e sempre separados por vírgula, tá bom? Espero ter ajudado. A gente encontra vocês na próxima aula aqui no canal. Até lá!